O Salmo 33 é um bom exemplo de um hino que ele representa a forma mais pura de louvor a Deus. É um hino um cântico, um salmo, portanto é um sinónimo, a palavra salmo é sinónimo de hino, que expressa quem Deus é e o que Ele faz. Na verdade é um salmo que, em várias partes dele, apresenta atributos de Deus. O versículo 4 apresenta esta ideia de que o Senhor é fiel. O versículo 5 diz que o Senhor é justo e bom. O versículo 7, o Senhor é poderoso, pela forma como Ele criou e sustenta todas as coisas. Os versículos 10 e 12 apresentam o Senhor como soberano, frustrando os desígnios das nações. Ou seja, as pessoas não fazem aquilo que elas acham que podem fazer e que querem fazer quando querem fazer. Deus tem poder para frustrar os desígnios, porque Ele é soberano, Ele está acima dos reis e governadores e governos das nações. Também nós vemos nesses versículos, especialmente no versículo 12, que o Senhor tem os seus escolhidos, os seus eleitos. Ele é soberano. Os versículos 13 a 15 apresentam o Senhor como omnisciente. Ele vê a todos e vê tudo o que todos fazem. Ele consegue ver tudo. O versículo 18 apresenta o Senhor como misericordioso. E os versículos 20 a 21 apresentam o Senhor como protetor, aquele que protege os seus. Por isso, Davi, ao pensar no Senhor, nos atributos, nas características do Senhor, ele alegra-se, porque percebe que o Senhor é digno de confiança. Ele percebeu que Deus, o Senhor, é digno da sua confiança. Ou, dito de outra forma, Davi regozija-se porque o Senhor nunca desilude. Quando nós colocamos a nossa esperança em alguém que nunca nos desilude, nós ficamos alegres. O nosso coração fica alegre. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele colocou a sua confiança no Senhor e o Senhor não o desiludiu. Foi misericordioso com ele, mesmo sabendo Davi quem era, as suas fraquezas, o seu pecado, a sua iniquidade, como ele transmite isso no versículo, no salmo anterior, Salmo 32, que nos parece uma continuação, este salmo, o Salmo 33, uma continuação do Salmo 32, mas este é um salmo de alegria, um salmo intensamente alegre. Primeiro porque, na maior parte dele, leva-nos a pensar nos atributos de Deus, nas qualidades de Deus, nas coisas boas que Deus revela de si, do seu caráter. E recorda-nos que aqueles que confiam plenamente no Senhor regozijar-se-ão, terão alegria também plena. Aqueles que confiam plenamente terão alegria plena no Senhor, verdadeira alegria. Quanto mais nós confiamos em Deus, mais podemos experimentar ou mais experimentamos a alegria que vem dele, a alegria do Senhor. O Salmo 33 é um salmo alegre e que começa como parece uma explosão de louvor, uma grande orquestra. A palavra, o verbo que Davi usa aqui, exultai, a razão para essa alegria está muito bem resumida no final do salmo. Por que essa exultação, essa explosão de louvor? Porque o nosso coração alegra-se em Deus, porque nós confiamos no seu santo nome. Nós conhecemos o Senhor pelo nome, pelo seu caráter. Então nós podemos fazer uma divisão do salmo com estas categorias. Os primeiros versículos celebraram um Deus que é confiável, um Deus cujo nome é um nome que se deu a conhecer, um nome que revela o seu caráter e, portanto, um Deus confiável. Podemos confiar no Senhor porque a sua palavra é reta. Várias menções aí à palavra, à revelação do Senhor, a forma como Ele se mostrou por palavras. A partir do versículo 10 e entre o versículo 10 e o 12, nós vemos razões para confiar no Senhor porque os seus caminhos são perfeitos. E por fim, a última parte, versículos 13 a 19, o seu amor é infalível. Isso deve nos levar a confiar nele.
e a adorá-lo e a cantar sobre ele e para ele, porque o seu amor, a sua misericórdia, amor leal, aquele amor que é fiel e que não acaba, ele alcançou-nos. É um amor infalível. Considerando então nessa primeira parte do Salmo, este Salmo é como que uma resposta ao Salmo 32. O 33, nem sequer tem um título, e o anterior, ele diz que é um salmo didático, é um salmo de Davi, é um salmo que é um hino, um cântico, mas que quer ensinar o povo de Deus a se colocar diante do Senhor Deus, que é misericordioso. E em vários manuscritos eles estão unidos, estes dois salmos. Não em todos, mas vários manuscritos consideram o Salmo 32 e 33 uma unidade. O Salmo 32 diz-nos para nos alegrarmos. Termina assim. O Salmo 32 tem um mandamento, o versículo 11. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos. Então ele diz, alegrem-se. O Salmo 33, ou com o Salmo 33, nós alegramos-nos. Nós temos motivos para expressar a nossa alegria. Nós temos formas escritas e até melodiosas para podermos mostrar a nossa alegria. É quase como se o Salmo 33 tivesse ouvido o Salmo 32 e respondesse agora pegando em instrumentos e juntando vozes, chamando o povo para entoar hinos, louvar a Deus. O Salmo 33 é, portanto, um apelo à adoração, um apelo a todas as pessoas que confiam no Senhor. E o nosso Senhor tem um nome, revelou-se como Jesus, Jesus o Cristo. Todos aqueles que seguem Jesus, o Cristo, ungido de Deus, têm motivos para se alegrar. Têm motivos para adorar o Senhor, adorar a Deus. É um Deus confiável. Nós somos chamados a confiar no Senhor porque a sua palavra é reta. A palavra de Deus, ela é certa, ela é estabelecida, ela está sempre correta, ela não é duvidosa. É isso que nós lemos nestes versículos. A palavra do Senhor é sempre a palavra final. Ele tem sempre a palavra final. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. O que ele diz é o que acontece. O que ele quer que aconteça é isso que vai acontecer. A prova disso está no facto de que os céus, por sua palavra, se fizeram. Ele falou e tudo veio a existir. Deus falou e aconteceu. Pelo sopro da sua boca, como nós lemos aí no versículo 6, os céus, por sua palavra, se fizeram, pelo sopro da sua boca, o exército deles. A sua palavra é tão forte que todas as estrelas dos céus passaram a existir simplesmente porque Deus soprou. E tudo passou a existir. Há aí uma menção também à água, e quem já viu enchentes e o mar revolto, sabe que a água é um elemento poderoso na natureza que Deus criou. A água pode destruir uma casa, uma cidade inteira, e numa questão de minutos, momentos, em pouco tempo, a água pode destruir toda uma cidade construída em centenas de anos. No entanto, todas as águas do mar são reunidas no monte pelas suas palavras. Deus reúne as águas de acordo com a sua vontade, com o seu plano. Ele coloca as profundezas das águas nos seus próprios armazéns. Essa é a ideia do versículo 7. Ele reserva. Ele tem esse poder para reservar a água para os propósitos que ele tem. Ao longo da Bíblia, Deus usou água para vários propósitos. Chamou-a, ou ordenou que ela parasse de correr e ela parou. Ele ordenou que ela começasse a mover-se e ela começou a mover-se. Deus deu ordem para que a água saísse de uma pedra e ela jorrou de uma rocha, de uma pedra. E tudo isso aconteceu pelo poder da sua palavra. Deus falou, Deus ordenou e a água obedeceu. Quando se vê Deus a agir pelo poder da sua palavra, há um misto de reações. Admiração, mas também temor. Essa admiração temerosa
é um medo que atrai, não que repele, mas há um profundo temor diante da grandeza da criação de Deus e quando Ele age por meio da sua criação. Todas as pessoas devem temê-lo, todas as pessoas devem ficar admiradas com o poder da sua palavra. É isso que está no versículo 8. Não há nada que Deus não possa realizar com uma simples palavra. Quando Ele fala, coisas acontecem de acordo com os seus planos e a sua vontade. Versículo 9. A realidade é que se Deus quiser, só o facto de Ele querer, o assunto está resolvido, o problema está resolvido. Se Deus quiser, está tudo resolvido. Quer tu acredites em Deus, quer não, Ele não depende da minha ou da tua fé para Ele fazer o que Ele quer. É verdade que Ele quer ser querido, Ele quer que confiemos nele, Ele quer que o busquemos, que afirmemos com cânticos, com credos, aquilo que nós sabemos ser verdade acerca dele. Mas tudo o que Deus diz está resolvido no momento em que Ele o diz. Quando Ele fala, está feito. Então os versículos 6 a 9 afirmam que a palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz, é perfeita. A palavra de Deus é segura. E o Salmo 119, que é só o maior salmo, é o maior capítulo, vamos dizer assim, de toda a Escritura. É um salmo para cantar e descrever como é a palavra do nosso Deus. Os versículos 10 a 12, que falam acerca dos caminhos do Senhor que são perfeitos, apresentam esta ideia de que as palavras, como nós já vimos nos versículos anteriores, e as obras de Deus, o seu caminho, o seu agir, andam sempre juntos. O caminho de Deus, o seu falar, as suas palavras e as suas obras andam sempre juntas. James Boyce, ele disse: conosco é diferente, nós somos diferentes de Deus. Tantas vezes as nossas obras e o nosso falar não andam juntos. As nossas palavras e as nossas ações não vão juntas. Nós dizemos uma coisa e fazemos outra. De modo que nós somos incoerentes. Na melhor das hipóteses, somos incoerentes. Na pior, nós somos hipócritas. Ou então somos descaradamente desonestos. Somos enganadores. Deus, Ele é coerente. Ele é sempre reto. Ele é sempre bom. Deus é fiel. Ele é íntegro. Por isso, deve ser sempre louvado por tudo o que Ele diz e por tudo o que Ele faz. E por isso nós devemos aproveitar muito bem as oportunidades de louvar o Senhor, de elogiar o Senhor. Porque o que Ele diz, Ele faz. Ele é fiel, Ele é íntegro, Ele é reto, Ele é honesto. E por isso nós podemos e devemos confiar nele. Devemos confiar no Senhor. Porque o seu amor é infalível, a sua misericórdia é grande e não falha. Deus olha para nós porque nos ama, o versículo 18. É por isso que Deus olha para os seus. O seu olhar atento reflete o seu caráter amoroso. A palavra misericórdia pode ser traduzida por amor que é fiel. O Senhor comprometeu-se a amar o seu povo e prometeu amá-lo de forma perfeita e eterna, sem fim. Deus não é um Deus distante. Deus é pessoal. Ele observa-nos com um coração amoroso para garantir que nós sejamos mantidos vivos e cuidados. É isso que transmite o versículo 18. Nenhum rei, nenhum presidente, nenhuma nação, nenhum governo pode garantir a nossa segurança, a nossa prosperidade. Nenhuma quantia de dinheiro que tenhamos poupado e nenhum seguro que tenhamos contratado pode realmente nos guardar, nos salvar, nos proteger totalmente.
Se nós pusermos as nossas esperanças nessas coisas, aquilo que o dinheiro pode comprar, que o nosso trabalho pode amealhar, é impossível nós nos alegrarmos, porque nenhuma delas é certa. Todas falham. Todas têm falhado ao longo da história. Todas estas coisas, governos, poderio militar, seguros, poupanças, tudo tem falhado. Mas Deus prometeu e promete o seu amor infalível ao seu povo, aos seus filhos. E por isso o nosso coração pode alegrar-se e deve alegrar-se, deve exultar. Uma das razões pelas quais os crentes têm tanta dificuldade em responder com cânticos alegres, com expressões de exultação, de louvor, como nos versículos de 1 a 3, nós vemos essa expressão de louvor, de exultação, é porque não costumam parar para refletir sobre o poder de Deus, da palavra de Deus, sobre as obras de Deus e sobre o amor de Deus. É por isso que nós temos tanta dificuldade em ser alegres e viver com alegria, porque paramos pouco ou nada para refletir no caráter de Deus, nos atributos de Deus, na palavra de Deus, no que Deus tem feito ao longo da história. Nós concentramos-nos em nós, nos nossos desejos, e não em Deus, não como este salmo faz, nos atributos de Deus, em quem Deus é e no que Ele tem feito, o que Ele faz, o que Ele é capaz de fazer. E é por isso que os crentes, os homens, as mulheres, têm tanta dificuldade em responder com cânticos alegres, concentrados, honestos, íntegros, verdadeiros, de louvor. Quando nós nos apercebemos do quanto Deus nos ama e do quanto Ele está a trabalhar em nosso favor, os fardos dos nossos corações são aliviados. E a sua alegria permeia as nossas vidas. E nós fazemos isso quando nós nos concentramos no Evangelho. O Evangelho é essa história do poder de Deus, do amor de Deus infalível. Quando pensamos no Evangelho, e vamos ter a oportunidade de o fazer dentro de alguns instantes, de novo, mais uma vez, nós podemos ser inundados com alegria. Uma grata alegria, uma alegria de gratidão, de louvor. O poder da palavra, da obra e do amor de Deus são todos vistos mais claramente naquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E Romanos 8, um dos capítulos mais especiais das Escrituras, uma carta que foi escrita para explicar o Evangelho, o que é o Evangelho, a carta aos Romanos. O Evangelho que foi confiado aos apóstolos, especialmente ao apóstolo Paulo. Então, quando se pensa no Evangelho, quando nós confiamos apenas em Cristo como o pagamento pelos nossos pecados, quando somos trazidos para a família de Deus por meio da fé, pela graça de Deus, nós passamos a crer na história do Evangelho, na mensagem do Evangelho. Então Deus passa a tratar-nos como filhos e como filhas, como seu povo. E uma vez que nós somos seus filhos, somos o seu povo, Deus assume um compromisso conosco, uma aliança. Deus é um Deus de aliança. Há uma aliança feita, um compromisso, é um pacto feito no sangue de Jesus e que garante que nós estaremos sempre debaixo do seu cuidado amoroso, a sua misericórdia, os seus olhos que prestam atenção e que cuidam. Se nós pensarmos mais claramente em Cristo, nós experimentaremos melhor essa alegria, esta alegria cantada aqui neste salmo. Quando pensamos mais em Jesus, quando meditamos, quando consideramos mais o Senhor Jesus, nós experimentamos melhor esta alegria. Por isso, os versículos 2 e 3 têm esta expressão: celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Harpa, cânticos, saltério de 10 cordas, cântico, tangei, tocai com arte.
Na carta de Tiago, nós lemos estas palavras: está alguém alegre? Cante louvores. O canto está associado ao louvor, e este salmo inicia com várias expressões de louvor e várias referências a instrumentos musicais. Então, falando sobre a musicalidade dos salmos, a importância da música. O Salmo 33 é uma excelente ilustração da musicalidade dos salmos. Se nós não prestarmos atenção ao caráter musical dos salmos, nós não estamos a fazer justiça a este livro, ao Saltério. Porque este livro é sobre música. Este livro é um livro de música. Os salmos têm a ver com música, têm tudo a ver com música. Infelizmente nós não sabemos todas as melodias, ou nem todas, nem eu não sei nenhuma original. Nós não temos as partituras das melodias que os judeus, que os hebreus, os do povo judeu usavam. Nós não sabemos como é que eram essas melodias, se havia harmonia. Nós não temos muitas informações, não chegaram até nós. Mas nós podemos estar confiantes de que a maior parte dos salmos eles foram compostos para serem cantados e muitas vezes serem acompanhados com instrumentos musicais. Na genealogia de Caim, quando fala dos inícios, do começo, em Gênesis, no capítulo 4, nós lemos acerca do início de 3 profissões, 3 instituições da civilização humana. Fala de pastoreio, de música e de metalurgia, em Gênesis 4. Não é por acaso que a música está lá e é incluída. A música teve e tem tido um papel central na história da sociedade humana, nas sociedades, na civilização, mas teve um papel muito importante na sociedade hebraica. O Salmo 33 contém 2 verbos para cantar, e um deles é esse de cantar com intensidade, o exultai. Também tem nomes de instrumentos, 2 nomes de instrumentos e um verbo que traduz a ideia de tocar esses instrumentos. E o produto digno desse esforço musical é um cântico novo, baseado nas palavras de Deus, aquilo que é o conteúdo da revelação de Deus, a partir do versículo 4, aquilo que nós sabemos acerca de Deus, do seu caráter, do que Ele fez e daquilo que Ele falou. E isso deve ser o conteúdo das nossas canções, dos nossos hinos, dos nossos cânticos. Os serviços do tabernáculo ou do templo mais tarde, eles eram repletos de música. Especialmente nós vemos a partir de Davi. E em 1 Crônicas 25, nós temos uma lista dos músicos do tempo de Davi, uma lista bastante extensa. Os seus turnos, vários músicos que serviam o povo, servindo a Deus, e era algo importante no culto hebreu. Mas temos esse verbo importante no versículo 1, exultai. Pode ser traduzido como um grito retumbante. Essa expressão é cantar, traduz a ideia de cantar com alegria. E o versículo 3 tem um outro verbo, entoar, literalmente significa cantar. E aqui nós percebemos que é um apelo ao culto coletivo, cantai, não é canta tu, mas o verbo está no plural, cantai vós. E a resposta do povo, a resposta da congregação está no final do salmo. No início tem essa convocação, essa orientação, essa ordem, cantai, exultai, mas na parte final tem a resposta da congregação. Versículos 20 a 22, a nossa alma, o nosso coração espera, alegra-se, confia, a nossa alma, o nosso interior, o nosso coração alegra-se. Então aqui uma importante nota acerca da música no culto. Ao preparar um dos hinos esta semana, eu quis ouvir uma gravação e a gravação foi feita numa igreja grande.
e tinha várias pessoas a cantar aquele hino. E um hino com muitas vozes. Os instrumentos ficam bonitos, ficam muito bem nas músicas. As músicas de louvor, na adoração da igreja, mas as vozes, quando as vozes se juntam, se unem, o impacto é muito maior do que qualquer orquestra, do que qualquer mistura de instrumentos. É o meu testemunho, é aquilo que eu sinto. Nem precisa de instrumentos. Quando se ouve vozes, muitas vozes a cantar, não fazem falta os instrumentos. E nessa igreja, nesse culto, havia então muitas vozes, havia instrumentos, vários instrumentos muito bem tocados, mas havia muitas vozes. E a câmara, o culto estava a ser filmado e a câmara foi apanhando várias pessoas. Várias câmaras, uma igreja grande, com muitos recursos, e tinha várias câmaras a apanhar as pessoas, a cantar. E apanhou crianças, pessoas mais velhas, e apanha um jovem adulto. Um hino bonito. Uma letra acerca do Deus, do caráter de Deus, e a certa altura apanha um jovem adulto a bocejar. Mas um longo bocejo. Sabem o que é um bocejo, né? Mostrar que está com sono, está enfadado, está cansado. Abre a boca e fica ali com a boca aberta um tempão, a bocejar no meio de um hino de adoração, de louvor. Eu fiquei incomodado com aquela cena. Perturbou-me. Deveriam ter editado aquilo, aquela imagem, porque não tem nada a ver um bocejo num hino de louvor, num hino de adoração, num cântico em que estamos a exultar, a cantar sobre Deus e o seu caráter. Um bocejo não fica bem num hino de louvor. E por isso eu queria dar esta nota, este lembrete aos nossos irmãos, à nossa congregação. Irmãos, não fica bem bocejar quando estivermos a cantar. Não fica bem estar a conversar com outras pessoas sobre outras coisas, a ver mensagens. Não fica bem estar distraído quando estivermos a louvar o Senhor. Não fica bem. O que estamos a fazer é algo muito importante. É algo muito nobre, é algo muito digno. Não fica bem estarmos distraídos quando estamos a louvar o nosso Deus, a pensar em outras coisas. A letra está lá para nós lermos com atenção e pensarmos no que está a ser dito. Não fica bem deixarmos as nossas crianças a brincar e distraídas quando são chamadas a conhecer Deus pelo que estamos a cantar. Elas têm que estar concentradas. Se não sabem ler, ouvem. Então é uma postura que mostra atenção, que mostra respeito, concentração, adequação, uma postura apropriada durante o canto. É isso que nós queremos, como igreja bíblica, que entende que os salmos foram escritos para nos ensinar a adorar a Deus. Nós temos este tipo de salmos para nos ensinar a cantar, a usar instrumentos para louvar o nosso Senhor. Mas nós dependemos da graça de Deus. Nós temos sido, sim, muitas vezes desleixados, tantas vezes nós estamos aquém, muito aquém daquilo, do padrão que Deus quer para os seus adoradores. E precisamos da graça de Deus. Eu li esta semana uma história sobre a graça de Deus, que uma jovem adulta tinha idade de começar a conduzir o carro, ela tinha tirado a carta há pouco tempo. O nome dela é Anne Graham, filha de Billy e Ruth Graham. Já devem ter ouvido falar. O nome Billy Graham é famoso, um grande evangelista norte-americano, e foi a filha dele que contou essa história. Ela diz que essa situação que ela viveu foi uma grande lição sobre a graça de Deus para ela. E ela aprendeu com o pai. Um dia ela estava a conduzir, tinha pouca experiência e era numa estrada de montanha. E ela bateu no carro do vizinho, alguém que vivia bem perto de casa dela. E ela ficou muito triste, preocupada, e ela não sabia como contar aquilo ao pai. O carro ficou estragado, o carro deles e o carro do vizinho.
E ela tinha tido culpa e ela queria contar, mas não sabia como começar. Então, no fim do dia, o pai estava na cozinha à espera dela e ela, sem abrir a boca, viu o pai e correu para os braços do pai. O pai abraçou-a e ela começou logo a confessar o que tinha feito. E o pai disse-lhe 4 coisas. A primeira: eu já sabia, eu sei o que aconteceu. E Deus sabe tudo. O homem não. O pai humano não sabe tudo o que acontece com os filhos, mas o nosso Pai que está nos céus, Ele sabe de tudo o que acontece. Tudo o que nós fazemos e dizemos e pensamos. Mas o Billy Graham, o pai da Anne, já sabia o que tinha acontecido. Ele disse, a primeira coisa que ele disse: eu sei o que aconteceu. A segunda coisa que ele disse é que a amava. Filha, eu amo-te. Terceira coisa, o carro tem conserto. O carro pode ser arranjado. E a última coisa, a quarta coisa. Com este acidente, por causa deste acidente, tu vais te tornar uma melhor condutora. Os erros ajudam-nos a melhorar, a nos aperfeiçoar. Esta foi uma lição acerca da graça de Deus. Para aquela mulher, é assim que nós aprendemos com Deus. Deus sabe o que nós fazemos, as coisas erradas, as asneiras que nós fazemos. Mas Deus, Ele é misericordioso. Ele é alguém que sabe amar de forma fiel e paciente e constante e graciosa. Deus é um Deus de graça que nos estende a mão. Ele olha para nós, Ele compadece-se de nós. Ele conhece a profundidade do nosso fracasso. Ele conhece o nosso pecado, a nossa natureza fraca. Mas Ele olha e vê com misericórdia. Versículo 18. Esta misericórdia, este amor, a palavra hebraica hesed, significa essa ideia de compaixão duradoura. Essa misericórdia, esse amor de Deus, essa compaixão do Senhor, ela é estendida por Deus aos seus filhos. Ele não desiste de mostrar o seu amor, a sua bondade àqueles que são seus. Spurgeon, um famoso pregador, ele afirmou que o louvor do Senhor é o assunto desta canção sagrada. E sempre que nós nos dedicamos a contemplar a beleza do Senhor e a meditar no seu templo, nós temos razões mais do que suficientes para nos alegrarmos e por isso cantar louvores. Não basta sair deste lugar, o lugar de culto, a sentir-se bem, porque os sentimentos são temporários e muitas vezes são enganadores. Sentimentos enganam. Se nós nos encontrarmos, se dermos por nós a amar mais a Deus, porque o conhecemos mais, a amar mais o povo de Deus, porque o conhecemos melhor, então nós podemos ter a confiança de que cumprimos aquilo que Deus queria que fosse cumprido no culto. Não é uma questão de sentimentos. É ter mais fé, é ter mais esperança, é ter mais confiança no Senhor. É aquela consciência que nós vamos sair para a guerra, para a batalha da vida, do dia a dia, com mais confiança e com mais alegria. Aí nós podemos ter a certeza que nós adoramos em espírito e em verdade. Nós cumprimos o objetivo que Deus tinha estabelecido para a reunião do seu povo, para a congregação dos seus. Dediquemo-nos por isso a buscar o Senhor, o seu reino, a sua vontade em primeiro lugar. A buscar as coisas que são do alto, lendo diariamente a sua palavra, meditando na revelação do Evangelho e aprendendo a cantar hinos. Aprendendo a cantar cânticos espirituais, a usar instrumentos de louvor ao Senhor, porque aos retos fica bem louvá-lo.